Shalom e bem-vindos à Via Rápida Israel, uma frase do hebreu que significa amarás a Israel. Esperamos que vocês fiquem conosco durante os próximos 30 minutos, porque nosso professor Dr. Baruch vai compartilhar um estudo expositivo da Bíblia. Dr. Baruch é professor titular no Instituto Zera Avraham, com sede em Israel. Ainda que todas as aulas no Instituto são dadas em hebraico, o Dr. Baruch fica feliz em compartilhar este estudo semanal com dublagem em português. Para mais informações sobre nosso trabalho em Israel, visite nosso site amarasaisrael.org. Fiquem agora com o Dr. Baruch e a aula de hoje. Sem sombra de dúvidas, nosso Deus é um Deus bom. E Deus não se esquece de ninguém. Todo ser humano, sem importar que ocupação tenha, sem importar em que país viva, Deus ama a todo mundo. E se somos o suficientemente sábios para convidar a Deus às nossas vidas, Deus vai operar em nós e nos converterá nas pessoas que Ele quer que sejamos, entrando em um pacto pelo qual desfrutaremos a eternidade com Ele. E isso será claramente visto neste 4º capítulo de Paulo aos Colossenses. Dito isso, e abram comigo na carta aos Colossenses, capítulo 4. Estivemos falando da família na última sessão do capítulo 3, e falávamos de uma relação entre alguém que tem autoridade sobre outra pessoa. E Paulo vai continuar esse tema no início do capítulo 4. Vejam o que dizem nesse 4º capítulo no versículo 1. Diz, amos. Aqui usa a palavra kurios, que pode ser traduzida como Senhor, inclusive para se referir ao Senhor Deus Todo-Poderoso, mas como disse na semana passada, é uma palavra de autoridade. Assim que dá uma advertência àqueles que têm uma posição de autoridade. E a razão pela qual faz isso é porque em muitas relações existe alguém que tem uma autoridade maior. Por exemplo, numa reunião de casais, o esposo tem maior autoridade. Entre pais e filhos, os pais têm maior autoridade. No mundo do trabalho, entre empregados, o empregador tem maior autoridade. Entre líderes do governo e cidadãos, as autoridades são quem, com certeza, tem maior poder. E aqui se refere a esses indivíduos que, por qualquer razão, alcançam essa posição e lhes adverte. Notem o que diz no capítulo 4, versículo 1. Amos, mostrem, ofereçam, outorguem, como queiram traduzir essa palavra. E uma vez mais, é um mandamento, não é uma opção. Ele está dando um mandamento às pessoas com autoridade e diz, mostrem justiça e equidade aos seus serventes. Mostrem-lhe que, apesar de vocês terem maior autoridade que eles, deve haver justiça e equidade entre eles e vocês. Assim que ele nos diz, sim, existe uma realidade em cada relação laboral, em cada conexão familiar, qualquer que seja a relação. Mas, não obstante, existe uma necessidade, um dever ser, um mandamento de Deus, que toda relação manifeste justiça. E, em segundo lugar, deve haver igualdade. Ou seja, só pelo fato de que você tenha autoridade sobre outra pessoa, não significa que vocês dois não tenham o mesmo valor. Deus é muito específico nesse tema. Além disso, diz, amos pessoas com autoridade, justiça e equidade, mostrem, demonstrem, ofereçam aos seus servos. Por quê? Sabendo que vocês também têm um Senhor, um amo, uma autoridade no céu. Aqui ele está revelando uma verdade muito importante, e é que, com a medida que meça, será medido. Da mesma maneira, digamos que esse indivíduo, que é autoridade sobre outra pessoa, segundo a trate, produzirá um resultado sobre como o amo de todos os amos. O Senhor sobre todos os senhores,
A autoridade sobre todas as autoridades o tratará. Diz: entendam que vocês também têm um Senhor no céu. Portanto, o que devemos fazer? Bem, se somos pessoas de autoridade, devemos também ser pessoas de oração. Ouçam bem isso. E quando mais autoridade você tem, mais tempo deve passar em oração. O melhor exemplo disso é o próprio Messias. Porque o Messias, sabemos que ele, em ocasiões, se dirigia toda noite a lugares calados, no topo das montanhas, totalmente sozinho, para poder orar. Se o Messias orava toda noite com frequência, quanto mais necessitamos fazer isso, você e eu. Se o Messias o fazia, certamente você e eu deveríamos ser gente de oração. Não foi por acaso que, para falar às pessoas com autoridade, Paulo escreveu essas palavras. Veja agora o versículo 2. Perseverem na oração. E logo diz, velando. Essa é uma palavra importante, velar. É utilizada falando da oração. Quando o Messias estava no jardim do Getsêmani, na noite em que foi traído, uma noite antes de ser crucificado, ele levou os discípulos ao jardim e disse, orem comigo. E utilizou o termo velando, a mesma palavra que vemos aqui. E com respeito aos últimos dias, somos exortados pelo Messias a estar velando. Sim, devemos perseverar na oração. E diz, velando. Por quê? A que devemos estar atentos? Aos sinais proféticos. Na medida em que esses dias se aproximam, os tempos finais, deveríamos crescer em obediência. Crescer na sua missão ao ver a realidade da verdade profética aproximar-se. Por isso ele diz, muito importante, vigiem nela, vigiem em oração com ações de graças, orando ao mesmo tempo também por nós, para que Deus nos abra uma porta para que falemos da palavra. Paulo aqui está dizendo àqueles que têm posição de autoridade que devem ser pessoas de oração e pessoas que vigiem, observando os indicadores proféticos, na medida em que o tempo termina. E diz que, à luz disso, que devemos ser pessoas sérias e dá essa ênfase, essa necessidade da palavra do Senhor. Por isso, fazemos o que fazemos. Investimos cada dia mais em somar outros países, outros lugares em diferentes mecanismos, utilizando a internet e outros meios distintos com o fim de promover a palavra de Deus. Não tentamos compartilhar aquilo que queremos, mas tentamos com precisão, com humildade e com fidelidade o ensino da palavra de Deus. E isso é o que interessava a Paulo. E por isso ele dizia, orem também por nós, para que Deus nos abra uma porta para poder falar. Para falar de quê? Do mistério do Messias. O que isso quer dizer? Bem, quando vemos a Escritura, existem 3 elementos principais que vemos no Novo Testamento que são chamados mistérios. Um é a congregação dos redimidos. Os profetas não vislumbraram isso, o que chamamos de a era da igreja. Eles pensavam que o Messias viria uma vez e de uma vez o reino começaria. Eles não o viram, era um mistério para eles. Logo, o mistério do Messias. Poderíamos falar de que foi um Messias sofredor. Ao Messias sofredor, em sua maioria, como vemos na Escritura, o judaísmo não o vê como Messias, mas como povo judeu. Mas quando vemos, por exemplo, no livro de Isaías, fica bem claro, não em todos os lugares, que esse servo sofredor não é o povo judeu, mas a maioria das referências trata do Messias. Pode ser que esteja falando de Cristo e dele crucificado, sofrendo por nossos pecados, fazendo esse sacrifício, derramando seu sangue para que possamos ser redimidos. Mas também falava em Colossenses 1, capítulo 15,
E em outros lugares, sobre o mistério que é esta bendita esperança. E o que eu vou compartilhar com vocês é que essa bendita esperança é só para a congregação dos redimidos. É um tipo de ressurreição que é manifestada, primeiro, pela morte do Messias. Ele morreu primeiro para ressuscitar depois. E Paulo estava falando de uma porta aberta para que ele pudesse compartilhar o mistério do Messias, e notem o que ele diz: também por causa desse mistério eu fui aprisionado. Ele está falando do fato de que ainda está na prisão. Ele escreve essa carta, como fez com Gálatas e outras, enquanto estava na prisão, e diz que Deus abra a porta. E creio que fala da porta da prisão, para que eu possa compartilhar, falando do mistério do Messias e que também possa fazer algo. Fazer o quê? Vejam o versículo 4. Para que eu o manifeste. Para que manifeste o quê? Bem, ele estava falando desse mistério, que ele possa falar. E conhecer esse mistério é necessário que eu o comunique. Paulo não quer dizer nada mais. O que isso mostra? Isso está mostrando sua missão. Está expressando uma demonstração de que ele reconhece a autoridade. Ele diz: quero que orem não só para que tenha a oportunidade de falar, mas para falar como ele deve fazer, como é adequado, como o Messias gostaria que ele falasse, que possa manifestar esse ministério e o faça como em efeito deve fazê-lo. Versículo 5. Em sabedoria, caminhem com aqueles que são de fora. Paulo está dizendo: eu devo fazer isso, mas de imediato volta a falar deles, que devem ter um estilo de vida, um comportamento, uma maneira de portar-se que seja digna do seu chamado e que seja apropriada para os que estão fora. Ou seja, fora do corpo de crentes, que não são parte da congregação, aqueles que ainda não são crentes. Fazendo o quê? Redimindo o tempo, aproveitando o tempo. Esse é um termo importante. Redimindo o tempo. É disso que ele nos fala. Sabemos que existe um inimigo. Um inimigo que levanta uma batalha espiritual contra nós. Com frequência, essa batalha se manifesta fisicamente. E devido a isso, vemos que ele, infelizmente, ele tem vitórias em muitas das batalhas. Mas essas são as boas novas. Quando falamos da verdade, quando caminhamos na maneira que devemos caminhar, o que Satanás quebrou, o que ele destruiu, esse tempo que nos fez perder, sabem o quê? Pelo Evangelho. Esse tempo pode ser redimido pelo Evangelho. Ele pode tornar aquilo que era mal e transformar em algo bom, redimindo, assim, o tempo. E esse é o poder da verdade espiritual. Esse é o poder do Espírito Santo para levar a cabo a redenção de todas as coisas. Ele pode restaurar o que o inimigo derrubou. Assim que diz, versículo 6, que suas palavras, ou seja, que suas conversas, sempre sejam temperadas com sal e graça. Paulo, com frequência, quando fala, dá ênfase à graça de Deus. E a graça de Deus salva, mas também traz uma mudança de obediência na vida de uma pessoa. A graça salva. Não somos salvos pelas obras. Isso é um dom gratuito. Mas essa graça segue realizando uma segunda obra em nossas vidas, produzindo obediência, produzindo a vontade e os propósitos de Deus em nossas vidas. Aqui diz, voltando ao versículo 5, com toda a sabedoria devem se conduzir àqueles que estão fora, redimindo o tempo e permitindo que suas conversas sempre tenham graça temperadas com sal. Com que propósito? Sabendo como devem responder a cada pessoa.
Essa palavra, responder, é simplesmente isso, sinônimo de contestar. Essa é a chave. Vamos obter entendimento e revelação de Deus sobre como responder às pessoas. Mas preste atenção, Ele só fará isso quando estivermos demonstrando a graça que recebemos. E direi novamente, Deus só se moverá poderosamente em nossas vidas, provendo o que necessitamos para ter êxito em cumprir com seus propósitos, quando vivermos e manifestarmos a graça que recebemos do nosso Senhor Yeshua. E quando fazemos isso, Deus proverá a sabedoria. Já falamos disso. E o conhecimento para que possamos responder, que respondamos essas perguntas que as pessoas tenham. Vejam agora o versículo 7. Quanto a todos meus assuntos, todas essas coisas, a situação de Paulo menciona a um indivíduo e seu nome é Tíquico, o amado irmão e servo. Melhor dizendo, conservo, fiel ministro e conservo no Senhor. E diz, ele as dará a conhecer. Então, o que ele vai fazer? Se avançamos ao versículo 8, diz que Paulo enviará a essa pessoa. E vejam o que novamente diz sobre ele. Seu nome é Tíquico. E a esse o chama de o irmão amado. Ele também é um fiel ministro e conservo no Senhor. Paulo fará algo. Enquanto nos aproximamos do final do capítulo 4, Paulo começará a nomear indivíduos. E esses nomes de pessoas são de quem servem junto a Paulo. Isso nos diz algo. Nos diz que Paulo se dá conta de que ele não pode fazer todas as coisas por si mesmo, que ele depende de outros, de seus conservos no Messias, que jogam um papel no seu ministério, assim como jogam um papel no ministério deles. Ele enviará esse indivíduo com um fim, que ele dê a conhecer a eles a situação de Paulo. Diz, vejam o final do versículo 8. A quem eu enviarei a vocês com esse mesmo propósito, com o fim de... E aqui vemos uma diferença. Devemos fazer uma pausa, um momento, e entender o que vou dizer. Se você está me seguindo com a Bíblia King James, estará de acordo comigo. Mas se estiver com uma Bíblia distinta, a versão King James usa os textos receptos. Esse Novo Testamento, como a base para a tradução da Bíblia ao idioma no qual está escrita a tua Bíblia, em meu caso, em inglês. Mas se você está utilizando outra Bíblia, com muita frequência, essas outras Bíblias utilizam o Novo Testamento grego, diferente, chamado Nestle Aland. E existem algumas ligeiras diferenças. Usualmente, essas diferenças não têm maiores implicações teológicas. Mas a versão Nestle Aland diz, para que vocês saibam. Mas aqui, nos textos receptos, que eles façam saber entre vocês nossos assuntos. Ele vem com o fim de que conheçamos a sua situação. E também diz, para animar seus corações. Então tem dois propósitos. Dar-lhes a conhecer a situação de Paulo, mas também diz, ele conhecerá as situações que o preocupam. Suas situações, ele as colocará em ordem e vai trazer mais informação a eles para que possam crescer, amadurecer e ser mais bem-sucedidos nas coisas de Deus. Avancemos agora para o versículo 9. Não só se refere a esse irmão, mas também menciona outra pessoa por nome Onésimo, que é um fiel e amado irmão, e que é um de vocês. Assim que alguém dessa igreja, que deixou essa congregação, se uniu ao apóstolo Paulo, e agora Paulo o envia de volta juntamente com esse outro indivíduo de volta a Colossos com o mesmo propósito.
com Onésimo, esse fiel e amado irmão, que é um de vocês, e diz: eles informarão a vocês com respeito a tudo o que se passa aqui. Então, de novo, Paulo tem dois propósitos: dar-lhes a conhecer o que está passando e onde ele se encontra, mas também para edificá-los e levar sabedoria adicional. Isso é o que estarão fazendo ao portar e ler essa carta, com o fim de dar maior perspectiva sobre suas circunstâncias. Vejam agora o versículo 10. Outra pessoa é mencionada. Seu nome é Aristarco. Ele os envia saudações. E quem é ele? Meu companheiro de prisão. Esse indivíduo, aparentemente, é um prisioneiro junto a Paulo, que está sofrendo como Paulo. E diz que esse homem, Aristarco, os envia saudações. Esse é o meu companheiro de prisão e também Marcos, o sobrinho de Barnabé, com respeito de quem vocês receberam, e notem isso, mandamentos. Essa é uma verdade importante porque está dizendo que Marcos, que é sobrinho de Barnabé, veio, os ensinou e vocês receberam mandamentos. Muitas vezes encontraremos pessoas que dirão: bem, esses eram mandamentos do Novo Testamento. Mas não, esses seriam todos os mandamentos bíblicos. De fato, pensem em algo. Quando isso foi escrito, não havia Novo Testamento, não havia sido estabelecido ainda. Eles estavam apenas recebendo essa carta e nada mais. Quando eles ouviam a palavra mandamentos, não pensavam em mandamentos do Novo Testamento, porque o Novo Testamento não existia nesse sentido. Eles entendiam que eram mandamentos de Deus, que esse homem, Marcos, sobrinho de Barnabé, ele os ensinou, lhes deu, eles receberam os mandamentos através dele. Versículo 10, segunda parte, e se ele vá a vocês, recebam-no. Versículo 11, também Jesus. Esse é o nome para Jesus, ou Joshua, ou Yeshua, a quem chamam justiça. Quem? E se refere a todas essas pessoas que são da circuncisão, querendo dizer que todos esses indivíduos são judeus. Vêm a essa congregação e creio que isso proporciona uma grande ajuda para entender o que significam esses mandamentos que acabam de ser mencionados. Estes são da circuncisão, e somente esses, e faz uma ênfase aqui, esses são os únicos colaboradores, companheiros trabalhadores comigo no reino de Deus. Isso é muito importante, porque vemos o desejo fundamental de Paulo, que é ensinar a verdade com respeito ao reino de Deus. Vejam, não se pode ir a muitos lugares nas Escrituras sem encontrar algo que tenha a ver com o reino de Deus. E Paulo se semeou, ele semeou a si mesmo como um servo colaborador junto a essas pessoas, com um propósito, o diz aqui muito claramente, do reino de Deus. Algo mais, eles, me confortaram e têm sido de consolo para mim. Também outro indivíduo, vejam o versículo 12, Epáfras, lhes manda saudações e também de vocês, um servo do Messias, sempre se esforçando em favor de vocês em oração. Imaginem isso, esse homem esforçando-se em batalha. Como? Sobre seus joelhos, orando em favor dessa congregação. Diz, ora com frequência, constantemente com zelo. Por quê? Com o fim de que vocês se mantenham perfeitos e completos em todas as coisas. E no que mais? Na vontade de Deus. Quero que notem como a Escritura se faz aqui, inspirada pelo Espírito Santo, porque Paulo disse duas coisas que são muito importantes. Falou sobre o reino de Deus e logo encerra essa sessão com o termo
a vontade de Deus. E notem que não é por casualidade. Existe uma estreita relação entre o reino de Deus e a vontade de Deus. Se você quer experimentar poder no reino da tua vida, se você quer experimentar revelação do reino, qual deve ser a paixão da tua vida e o que você deve perseguir? A resposta é fácil: a vontade de Deus. Uma das coisas que você deve fazer, assim como esse indivíduo, é orar. Orar. Esforçar-se em oração para que Deus te faça conhecer a sua vontade. E a oração e a obediência fiel, fazendo o que sua palavra ordena de maneira clara, vai trazer uma maior compreensão. Será para ti uma fonte, um ímpeto para que a vontade de Deus seja revelada a você. E quando caminha na sua vontade, manifesta o reino. Esse poder de reino, essa ordem de reino, essa verdade de reino. E isso é o que significa ser um discípulo, um seguidor do Messias. Não é um acidente aqui. Vejam novamente o texto. Paulo falando diz: esses indivíduos são os únicos, o enfatiza, os únicos servos fiéis no reino de Deus. E o que fazem eles? Eles lhes deram um consolo. E falam sobre essa pessoa que é dessa congregação, um servo do Senhor, sempre esforçando-se intensamente em seu favor em oração com o fim de que se mantenham. É uma palavra de vitória. Que se mantenham perfeitos e completos em todas as coisas e na vontade de Deus. Que bênção de declaração! E isso nos deveria motivar e nos transformar. Deveria nos dar entendimento de que devemos ser pessoas apaixonadas pela vontade de Deus. E o que isso causará que você faça? Que dobre teus joelhos e diga: Deus, me ajuda. Me encha dessas coisas que estou buscando para mim mesmo. Meus objetivos, meus desejos, o que eu quero, onde eu penso que devo ir, o que considero que devo lograr, o que creio que deveria estar fazendo. Deus, crava tudo isso na cruz, transforma-me para que conheça a tua vontade e levá-la a cabo com fidelidade. Prepara-me, faz tua provisão para mim, de maneira que possa ser espiritualmente vitorioso. Ser rico nessas obras e coisas que te agradam e manifestar a tua presença em minha vida. Quando você ora assim, tua vida será diferente. Bem, encerro com isso. Shalom desde Israel. Esperamos que você tenha desfrutado da aula de hoje e que possa compartilhá-la com outros. Te convidamos a participar e nos acompanhar a cada semana, a esta hora e por este canal, em mais um episódio de Amarás a Israel. Para mais informações em português, visite amarasaisrael.org, onde encontrará muitos outros estudos realizados pelo Dr. Baruch. Até a próxima semana. Que Deus, nosso Messias e Yeshua, nosso Senhor Jesus Cristo, te abençoe durante a sua caminhada com Ele. Shalom desde Israel.